Então, pessoas, precisamos organizar aqui mais um daqueles super compilados de repertório para você encaixar em tudo quanto é texto que você faça na vida. E dessa vez eu resolvi selecionar um desses compilados que você possa usar na introdução do texto. Até porque, convenhamos, é a parte que mais dá angústia, desespero, agonia, né não? Até porque começar o texto e conseguir colocar um repertório de acordo com esse início e de acordo com os temas que você tem que produzir é um dos sacrifícios mais penosos da história da redação de todos os tempos. Pois então, é possível que nós selecionemos por aqui algumas matrizes de conteúdo que você possa usar na abertura de tudo quanto é redação que você faça na vida. Não quer dizer que seja um repertório para-choque de caminhão. Não é frase feita da internet que você vai conseguir colocar nesses textos meia boca que você vê por aí. Não. Graças a Deus. Estou falando de repertório real, conectado de fato com boa parte dos temas, que tem a ver com a linguagem da redação que você está produzindo. Glória a Deus, aleluia. E a gente sabe que esse repertório vai se encaixar sempre, até porque a natureza dos temas, para os vestibulares, para o Enem e para os concursos desse ano, estão mais ou menos alinhados, os temas estão mais ou menos aí próximos, então a gente já sabe que tipo de repertório dá para usar. Porque sim, a gente sabe quais temas estão caindo e que vão cair nas próximas provas, claro. Porque a gente aqui trabalha com bola de cristal, evidentemente. Hey baby, hey baby, hey baby, too. Pois então, um dos primeiros repertórios que você pode encaixar em 497 temas que você produzir na vida é sobre a ultramodernidade ou modernidade reflexiva, se você preferir. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Só o dono do conceito é que muda. Quem fala de ultramodernidade é Zygmunt Bauman. Opa! O nosso café com pão aqui de todo dia. E quem fala de modernidade reflexiva é o Rick Beck. Opa! Os dois conceitos convergem basicamente para a mesma coisa. Tanto a ultramodernidade quanto a modernidade reflexiva dizem respeito a essa nossa realidade instável, meio confusa, meio ainda permeada por contradições, sem muita confiança nas instituições e que nos deixa aí meio à deriva naquilo que o Rick Beck chama de sociedade global de risco. A gente está meio perdido no caos, no olho do furacão, sem saber muita coisa a respeito do futuro, muito menos do presente, né, minha senhora? Então, a situação tá feia, a gente não sabe direito para onde está caminhando. Então, esse tipo de instabilidade pode ser o contexto maior da abertura do seu texto. Você pode dizer que a ultramodernidade tem aberto um cenário de profunda instabilidade e desequilíbrio nas relações sociais, econômicas e políticas. Tal instabilidade pode ser sentida no temazinho X que você está produzindo. Pronto, encaixou assim, ó, meio segundo o contexto dentro da sua introdução. Vale a pena colocar o nome do dono do conceito? Vale. A modernidade reflexiva, segundo Rick Beck, está permeada de inseguranças e instabilidades que acabam desajustando a nossa relação com o meio. Tal modernidade se faz sentir na crise sobre o tema Xzinho, YZ que você está produzindo aí. E aí daí por diante você faz a sua problematização. Compreendeu? Fácil, simples e ainda é um contexto 2 em 1. Porque além de ser uma matriz sociológica, ainda é um marco temporal. É uma forma de classificar a época em que nós estamos. Perfeito. Bom, segundo contexto que você pode usar em todas as redações que você produzir na vida e que já apareceu em praticamente todas as minhas aulas nos últimos tempos, porque sim, é um repertório extremamente versátil, é a bendita Constituição Federal. Olha nós aí de novo! Promulgada em 1988, como resultado da redemocratização do Brasil em 85. Por que esse texto é importante e acaba reverberando em quase todos os temas que a gente discute? Ora, a Constituição Federal é o nosso contrato com a sociedade. É essa Constituição que firma quais são os nossos deveres em relação ao meio em que a gente está e quais são os nossos direitos que devem ser mantidos e, de alguma forma, garantidos para nós, população, por meio do Estado. Bom, é mentira! No entanto,
Nós sabemos que muitos desses direitos não vêm sendo mantidos ou oferecidos para ninguém. Até porque nós estamos aqui num fenêmeno descontrolado e ninguém sabe exatamente que tipo de Estado ou de governo deveríamos ter, né? É esse descontrole que a gente chama de vida hoje em dia. Então, nós temos um bom texto constitucional. Não é à toa que a nossa Constituição é chamada de Constituição Cidadã e prevê matrizes essenciais para a garantia de justiça, de dignidade, de equidade social. Para você que é novo nesses assuntos, equidade não é a mesma coisa que igualdade, viu? Equidade é um princípio antigo, aristotélico, está na obra A Política de Aristóteles, e prevê igualdade para os iguais e desigualdade para os desiguais na medida em que se desigualam. Ou seja, é um princípio de proporcionalidade. É oferecer aquilo que cada um precisa. Uns precisam de mais, outros precisam de menos, e aí se oferece de acordo com a necessidade. Meio óbvio e lógico isso, né? A nossa Constituição foi escrita com base nesses preceitos. Muito bem escrita, por sinal. A Assembleia Constituinte de 85 até 88 foi muito cuidadosa na previsão do que nós consideramos hoje cidadania. A questão é a prática, né? Não está sendo legal. Boa parte desses princípios constitucionais, como, sei lá, a previsão do artigo 5º, como direito à vida, liberdade, ou as cláusulas dos direitos sociais no artigo 6º, como direito ao trabalho, à saúde, educação, moradia, assistência social, infância, né? Não está chegando para todo mundo, está falhando. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora! Então, a nossa Constituição hoje se aproxima muito mais de um romance utópico do que um código de lei em que o governo deveria se pautar. Traduzindo, meu senhor, todos os temas sobre os quais você vai escrever são resultado de uma ruptura com o texto constitucional. Afinal de contas, a Constituição prevê e o Estado não garante. Daí surgem os problemas sociais com os quais você tem que lidar e sobre os quais você tem que escrever na sua redação. Como é que isso ficaria no seu texto? A Constituição Federal de 88 prevê como uma das suas principais matrizes a garantia da dignidade, da cidadania e da equidade, como direitos individuais e sociais inalienáveis. Pontinho. No entanto, esses direitos não vêm sendo garantidos, haja visto o desenvolvimento do probleminha X, que você está aí discutindo no seu textinho. Entendido? Sempre gera, ou seja, sempre existe dentro da lógica dos temas, principalmente sociais, que a gente discute, uma ruptura do contrato social, desse contratozinho que a gente firmou junto ao Estado, que é a nossa Constituição Federal. Vale para tudo, de infância à poluição atmosférica, de, sei lá, milícias a discussões sobre direitos dos animais. Tudo envolve uma ruptura desse contrato maior, que acaba desaguando em todos os outros contratos menorzinhos, como estatutos, códigos, que são produzidos sob, né, o texto constitucional. Até porque o texto constitucional é inalienável, ou seja, ninguém fica de fora. No entanto, muita gente está ficando, né? Darcy Ribeiro dizia, não é? Que do projeto de democracia brasileira, inúmeros ficaram de fora. Ficaram, né? A gente sabe que ficou, muitos de nós estamos. Bom, e um terceiro contexto que eu acho que eu devo repetir em toda santa aula que eu faço, já estou enjoado? Tô, é prático? É. Todos os meus alunos aplicam? Aplicam. Dá certo, te garanto. 100% de eficácia. São as benditas das revoluções industriais. Sempre falo no plural, porque são 4 revoluções e as 4 nos marcaram de formas diferentes. Você aí deve ter passado por esse conteúdo nas suas aulinhas de história. Você deve saber que a primeira Revolução Industrial data do século XVIII e teve uma influência muito grande sobre a indústria têxtil, sobre as máquinas a vapor e trouxe aí o primeiro cheirinho podre de cidade, né? Que a gente conheceria depois como espaço urbano e, obviamente, todos os efeitos colaterais que esse espaço urbano traria para nós. A segunda funcionou como uma espécie de catalisação da primeira, né?
ou seja, realçou o desenvolvimento da primeira, substituindo o carvão, né, e a máquina a vapor pelo uso do petróleo e pelo primeiro uso da eletricidade. Isso já no século XIX. Nós não vimos nenhuma das duas em tempo real, até porque enquanto estavam nas máquinas a vapor na Europa, a gente estava aqui arando a terra, né, na mão mesmo, no muque. Não tinha ainda máquina para nada, só café interminável. E aí a terceira revolução industrial foi sentida de forma simultânea com o resto do mundo. É a chamada técnico-científico-informacional, que trouxe um desenvolvimento absurdo para a ciência e para o que nós entendemos como processos de comunicação. Sabe essas coisinhas bonitas que você tem em casa? Televisão, telefone, rádio, tudo sinal da terceira revolução industrial. Assim como quase tudo que você conhece como medicina e como desenvolvimento tecnológico explode mesmo nos anos 90. Os anos 90 são chamados de a década do cérebro. Tamanho foi o desenvolvimento científico nesse período. Então, gigante. Todos os temas que têm algum vínculo com ciência, tecnologia, medicina, saúde, estão marcados pela terceira revolução industrial. E a quarta, nós estamos vivendo aqui, né, intensamente, desenvolve aí a partir de 2010, mais ou menos, com a popularização tanto da internet quanto da nanotecnologia, ambas que permitem, inclusive, que você me ouça neste momento. Popularizou demais e criou essa dinâmica de um espaço virtual, de uma nova cultura vinculada ao virtual, que a gente chama de cybercultura, como Pierre Levy designou, e que cria toda uma nova dinâmica de comportamento, de lógica de consumo, de relações sociais, de dinâmica de trabalho, de um caos absurdo de saúde mental, dos nossos estresses, do atropelo de informações, da burrice generalizada, né? Que para mim é pior dos vírus do século XXI, é a ignorância, sem dúvida. Então, todos esses processos criam a vida que a gente tem. Todos os temas de redação são efeitos colaterais de algumas das revoluções industriais, no que envolve cidade, trabalho, ciência, tecnologia, comunicação, está tudo vinculado a elas. Como é que você pode pôr no seu texto? As revoluções industriais, datadas dos 4 últimos séculos, né, influenciaram profundamente a relação humana com o meio. Entre essas influências está o teminha fulano de tal, que é base para os problemas que você está discutindo no seu texto. Olha que simples. Curtinho, pequenininho, em uma linha você explica esse contexto, não precisa de mais, e você tem um maravilhoso repertório na sua introdução. Quer explicar mais? Bacana. Quer especificar qual revolução industrial tem a ver com o seu tema? Maravilhoso, fica melhor ainda. Sei lá, vai que você está discutindo sobre algum aspecto vinculado ao virtual, você pode começar dizendo que a quarta revolução industrial, iniciada em 2010, populariza numa velocidade estonteante o acesso à internet e à nanotecnologia. Tal popularização faz surgir o espaço virtual e problemas como o que você está pondo no seu texto. Você está vendo que eu estou escrevendo sua redação, né? Você só tem que pausar esse vídeo e copiar. Só. Então, você não tem desculpa para me dizer na cara dura que você não tem repertório para pôr no início do seu texto. Ah, você tem sim. Tenho certeza que você tem. E também você não tem a cara de pau de me dizer que acha difícil trazer repertório na introdução, porque nenhum desses que eu te expliquei vai gastar mais do que 2 linhas. Então, você, por favor, tá? Absorva, anote, decore, que eu quero ver esses repertórios na abertura de todos os textos que você fizer na vida. Combinado? Depois me conta se funcionou. Tô esperando.